Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Hoje vai ser um podcast um pouco diferente, um pouco musical. E quem já se vestiu de preto, tá com o rímel em dia e veio gravar esse podcast comigo é a Marisa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre um caso que não é tão conhecido assim pelas pessoas de forma geral, mas eu tenho certeza que todo mundo que é do rock, todo mundo que é do metal já deve ter ouvido falar nesse caso, que é o caso do assassinato do Dimebag Darrell, né? Que foi o guitarrista do Pantera. A gente vai discorrer não só sobre a história do assassino, mas também sobre a história do Darrell, um pouco sobre o Pantera também. Lembrando, né, como sempre, que eu e o Thiago não somos especialistas em absolutamente nada, porque o pessoal do metal, eles são um pouco nervosos, caso vocês não saibam, né? Então, se a gente falar alguma coisa de errado, tá tudo bem, tá, gente? Vocês podem vir corrigir a gente pela DM, dar alguma sugestão, ou se vocês também são do metal, né? Porque eu gosto muito de metal, conheço muitas histórias, já sei de algumas que eu quero trazer pra vocês, mas se vocês souberem outras histórias do metal ou de qualquer outro gênero musical, pode trazer pra gente, porque eu e o Thiago, a gente ama casos musicais, eu já falei isso várias vezes, acho que é por isso que eu gosto tanto de pesquisar sobre o caso do Charles Manson, porque ele é meio musical, e a gente adora isso, né? Mas antes da gente começar o caso, a gente tem que dar os recados, né, Thiago? Se você quiser nos apoiar, você pode indicar para um amigo. Também você pode dar 5 estrelas em todas as plataformas, no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer. O que der para dar estrela, você vai lá, dá o máximo de estrelas possíveis, agradece, deixa uma mensagenzinha. É muito gostoso. Você também pode nos apoiar ouvindo pela Aurelo, lá cair uns centavinhos para ajudar o projeto. E também o que pode ser feito, Marisa? Bom, lá pela Aurelo vocês também podem apoiar a gente todos os meses, e isso é muito importante pra gente conseguir manter o podcast, que, como a gente já disse antes, não tá muito fácil, não tá fácil pra ninguém, mas a gente quer continuar com esse projeto, a gente tá fazendo podcast toda semana, e se você consegue, né, e quer ajudar a gente, valorizar o nosso trabalho, dá pra você apoiar a gente lá na Aurelo. Lá tem planos mensais a partir de R$5, e com R$5, além de você ter alguns benefícios, como ter seu nome mencionado, acesso a episódios extras e por aí vai, lá tá tudo bem explicado, você também ajuda a gente. E outra forma é com o Pix misterioso, que é mandando um Pix pra gente, pro e-mail contato apenas um podcast @gmail.com, tudo juntinho, contato apenas um podcast @gmail.com. Essa semana, por exemplo, a gente recebeu o Pix da Tatiane Gonçalves Silva. Ela disse: adoro o Apenas um Podcast, já maratonei todos. Por vocês comecei a ouvir outros podcasts, tudo do mesmo estilo True Crime. Sucesso pra vocês. Muito obrigada, Tatiane, ficamos muito felizes que você gosta do nosso trabalho e que também você conheceu outros projetos por causa da gente. Muito obrigada pelo seu Pix, vai ajudar muito, muito, muito o nosso trabalho. Ficamos muito felizes com a sua mensagem. E se você também for mandar um Pix, por favor, manda com mensagens, que a gente adora ler, fica bem legal. Então assim, gente, contato apenas um podcast @gmail.com. E eu acho, né, gente, também vocês podem seguir a gente lá no Instagram. Tira o print aí de você ouvindo o podcast, marca a gente. Bora! Só que para tudo aí! Antes da gente começar o episódio, a gente tem mais pessoas pra agradecer, graças a Deus, que são pessoas que apoiam a gente, são apoiadores recorrentes lá pela Aurelo. Vamos fazer assim, Thiago? Você fala o nome de um, eu falo o nome de outro? Vivian Ogata. Muito obrigada também pra Laís Dreges. Aline Rodrigues, muito obrigado. E obrigada, Sofia Ruth. Vamos ver, né? Será que tem o T sound ou não? Bom, mas foi isso e bora pro episódio de hoje. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum,
women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Vamos lá, então a gente vai falar da história do Darrell Lance Abbott, que ele nasce no dia 20 de agosto de 1966 em Arlington, Texas. E vai ser ele que vai ficar conhecido como Jim Bang Darrell, né? Que vai ser o guitarrista do Pantera, que vai estar envolvido nesse caso criminal. E assim, né? O pai dele já nasceu no meio musical, né? Ele já fazia música country, ele era um compositor relativamente sucesso no country. Eu ouvi algumas músicas dele, é bem country genérico da época. The doctor said the rabbit died, so we're gonna celebrate. Soon there's gonna be 3 of us, I can hardly wait. Ele era também dono de um estúdio de gravação na cidade de Pantego, no Texas. Então o Darrell, ele tem um irmão mais velho também, e eles vão crescer nesse meio musical. Com isso, o Darrell, ele vai ter a oportunidade de ver diversas performances de muitos guitarristas, e na época ele via muitos guitarristas do blues. Ele se encantou com o instrumento que é a guitarra, e ele teve muita vontade de aprender a tocar. Muita vontade de aprender a tocar. E ele aprendeu, né, Marisa? Sim, ele não só aprendeu a tocar guitarra, como ele se desempenhou muito bem nisso, né? Que com 16 anos ele foi proibido de participar de competições estaduais. Aí você me pergunta, caramba, mas por que ele foi proibido? Foi o pai que proibiu? Aconteceu alguma coisa, algum babado? Não, gente, ele foi proibido porque ele ganhava muitos concursos, ele ganhava muita coisa. Que ele foi proibido de participar de competições estaduais. Meio que não tinha graça, ele era muito forte nos concursos, e é o que a gente chama de au concours, ele sempre ganha, então ele meio que foi proibido. E aí a gente já vê a grande verve na guitarra, ele era muito técnico em todas as coisas, todos os zilhões de vídeos que eu vi sobre isso, sobre o Pantera e o Jim Bang Darrell, é que ele era muito técnico, que ele era aqueles caras que dava clínica de guitarra e era excepcional. Como que vai acontecer o Pantera? Como é que essa banda vai surgir? Os irmãos Abbott, que é o Darrell Lance Abbott e o Vinnie Paul Abbott. O Vinnie Paul é 2 anos mais velho que o Darrell, então eles foram os fundadores, junto com mais um vocalista que ficou a banda até 87. Em 81, quando a banda criada, eles tinham uma vibe de glam metal. O que é o glam metal, Marisa? Bom, no começo, né, o Pantera era uma banda de glam metal, que também era conhecido como hair metal ou Liz metal. E muitas vezes era sinônimo também para o pop metal. Era um subgênero do heavy metal que combinava elementos do glam rock e do hard rock com o punk rock e a música pop. Foi bastante popular nas décadas de 80 e início da década de 90, e as bandas de glam metal geralmente adotavam uma aparência assim que era muito específica da cena, né? Os integrantes geralmente eles cultivavam uma aparência mais andrógena, não só nos cabelos longos, mas também nas roupas que tinham muito brilho, que tinham muitas cores. Via o uso da maquiagem pelos membros da banda, que era uma coisa muito comum. Vale lembrar, né, que toda essa coisa da extravagância, ela não se limitava apenas na aparência, mas também na performance nos palcos, na letra das músicas e por aí vai. Pra vocês terem uma noção, as bandas mais conhecidas do gênero de glam metal é o Motley Crue, o Bon Jovi, o Europe, o Poison e o Guns N' Roses, que eu acho que é a mais conhecida de todas, assim. Eu acho, pelo menos, tá o Bon Jovi e o Guns N' Roses aí. São as principais bandas de glam metal. E o que acontece? Claramente, talvez algumas pessoas estejam confusas agora, a banda não ficou conhecida nessa fase, que era a fase de glam metal. Ela foi classificada
como glam metal nos 3 primeiros álbuns, e muitos dos fãs da banda não consideram muito esses álbuns, assim, é um álbum, flopou, né? Não é meio que a identidade da banda, eles não ficaram famosos por isso. Tava em desenvolvimento. Sim, eu fui perguntar para os meus amigos que realmente gostam disso, eles falaram, cara, é muito genérico, meio que não tem uma identidade, se você for... Todo mundo estava fazendo isso também. Eles estavam fazendo o que a época pedia, mas também eles não se destacavam nisso. E o bom da banda, que eram os talentos individuais dos seus membros, não estavam sendo levados ao extremo. Então é uma fase bem esquecível. Tanto que tem gente que não sabe nem que o Pantera já foi glam metal. E pelo que eu vi, muita gente não sabe disso. Eu não sabia também. Os 3 primeiros álbuns são esquecíveis. Sim, né? Tanto que a imagem que eu tenho do Pantera, né? Quando eu vi aqui no roteiro que tava glam metal, eu fiquei, não, como assim? Aí depois eu pensei, era uma era meio esquecível mesmo, né? Mas, como eu disse, eu acho que também eles ainda estavam se descobrindo, eles ainda estavam desenvolvendo qual era o estilo que eles queriam pra banda. Então, quando chega o ano de 1990, a banda explode, consegue um grande sucesso, mudando não só o seu estilo e se aproximando muito mais de um estilo mais groove, mais thrash metal, mais relacionado ao heavy metal mesmo, que é como a gente conhece eles, com a música Cowboys from Hell. Que só nos Estados Unidos vendeu mais de 1 milhão de cópias, que era bastante coisa e até hoje é muita coisa, e acabou se tornando uma banda mais conceituada e uma das mais expoentes do seu gênero, tanto que o sucesso não parou por aí. O outro álbum, Vulgar Display of Power, ele conseguiu vender 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos, alcançando o que eles chamam de disco de platina dupla, que é basicamente você conseguiu acho que 2 milhões, só que você conseguiu isso 2 vezes, então tipo, você conseguiu a platina 2 vezes e é por isso. Eu não me entendo muito bem, mas eu acho que é isso, sabe? Vocês devem pensar, gente, é 4 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos. Isso se você desconsiderar o cenário europeu, América do Sul e todo o resto. Então, eles estavam muito na crista da onda. Disco que eles lançavam era 1 milhão de cópias vendidas muito fácil. Acho que foi até o penúltimo disco da banda vendendo acima de 1 milhão. Então a banda era muito famosa, fazia muitos shows. Todo mundo conhecia a banda por causa disso. E os integrantes ficaram famosos por causa do Pantera. Tipo, eles vão para outros lugares, mas eles ficaram conhecidos por causa disso. Sim. O último álbum da banda, Reinventing the Steel, que foi a canção Revolution
Is My Name recebeu a nomeação para o Grammy por melhor performance de metal em 2001. E aí, o Thiago estava aqui apreciando as músicas, né? Eu tava, na vibe de ouvir as músicas, porque vocês já vão perceber nessa edição que vai ter muita música nesse podcast. Então vai ser um podcast um pouco diferente. E qual não é a minha surpresa que eu quase caio para trás quando eu vejo nessa música Revolution Is My Name um microframe de 2 segundos, parece a foto do Charles Manson novinho. Eu fiquei chocado. Into the world war, 70s, a breath after the war. Life was confusing because of my age. Should my eyes open for tomorrow's games? I can't help the way I am. There's no trust and there's no end. What is my name? It will never change. So if it stays forever, it's my name. Bom, com a fama da banda, seus membros começaram a mexer com outros processos criativos, né? Cada um foi tendo seu projeto fora da banda principal, vamos dizer assim. Os irmãos Abbott, por exemplo, eles lançaram uma banda chamada Dama de Plane, para dar continuidade ao trabalho do Pantera, né? E o que acontece, né? Em 10 de fevereiro de 2004, o único álbum que foi lançado por essa banda dos irmãos foi lançado exatos 10 meses antes da tragédia. Então, assim, nós estamos trazendo um pouquinho de contexto para a história da banda Pantera, porque, obviamente, os seus integrantes ficaram muito conhecidos por essa banda, e ela fez parte do movimento do metal. Afinal, é uma banda muito conhecida no meio, fez referência mundial, vendia muitos álbuns. Então a gente fez só um contexto aqui para vocês conhecerem um pouco da banda e conhecer por onde que o Jimmy Bang Darrell ficou conhecido e sobre a importância dele também no meio musical. Porém, é muito importante a gente ressaltar que o incidente não aconteceu em um show do Pantera, e sim na outra banda que ele tinha, que era Damage Plan. Não sei se estou falando certo, né? E agora a gente chega no dia 8 de dezembro de 2004, que estava acontecendo a turnê de divulgação do álbum da banda dos irmãos. Esse show aconteceu em Auruca Villa Nightclub, que ficava em Ohio. E agora a gente vai quebrar um pouco essa parte de dizer exatamente o que aconteceu nesse dia 8 de dezembro para falar sobre um outro personagem muito importante nessa história, o Nate Gale. E quem que era Nate Gale? Bom, na época do caso ele tinha 25 anos e ele era natural de Marysville, Ohio. Ele era um homem muito alto, ele tinha cerca de 1,91 m de altura e 113 quilos, e ele jogava futebol americano, e para se concentrar, ele ouvia muito as músicas do Pantera. De fato, assim, ele era muito fã da banda, é dito sobre ele, mas também todas as pessoas, amigos e conhecidos dele, lembram muito dele de fato ouvir muito a banda. Ele concluiu os estudos na escola e depois disso ele se tornou eletricista, porém ele acabou no meio de tudo isso se viciando em drogas. Morando com a mãe, ele se queixava muito de que ele estava sendo observado e sendo perseguido o tempo todo, mas na época isso foi associado com o uso excessivo de drogas, né? Que na minha opinião já era uma red flag, né? Que estava ali, já era um sinalzinho de alerta que deveria ter sido analisado pela família, mas não foi. Não foi, mas a mãe, ela meio que ficou de saco cheio desse comportamento do filho, porque ele tinha um uso abusivo de drogas. Então a mãe, ela acaba expulsando o filho de casa e ele vai parar na rua. Ele vai morar um tempo na rua, só que a vida dele acaba piorando bastante. Aí a mãe meio que fica com dó e acaba reabrindo as portas da casa dela de novo para ele. No entanto, ela deixou uma condição bem clara, que ele tinha que se tratar. Ele fez o tratamento dele e depois, em 2002, ele conseguiu entrar nas Forças Armadas dos Estados Unidos.
E agora, a mãe do Nathan estava muito orgulhosa dele. Ela achou que agora o filho dela, né, tinha tomado novas rédeas na vida dele, que tava tudo certo. E então ela decide fazer uma coisa que a gente não viu uma, a gente não viu duas, a gente viu milhares de vezes aqui nos casos que a gente traz. Ela decide dar de presente pra ele uma arma. Por que que os pais fazem isso? Eu não sei, mas não teve um caso que a gente contou aqui que isso deu certo. Porém, o que que acontece? É verdade, não dá certo, gente, não façam isso, sabe? Olha, no caso dele, eu vi vários YouTubers falando que foi meio que normal e natural, porque teoricamente, como ele estava no exército, é meio que uma arma, a arma é um instrumento de trabalho. Eu ouvi muitas vezes, tanto em vídeo gringo quanto em vídeo nacional sobre isso, mas é questionável. Eu e o Thiago, a gente tem preconceito, tá, gente? A gente vai falar a verdade, a gente tem preconceito com isso, que a gente já viu vários casos que isso aqui já não vai dar certo. Porém, o que acontece, gente? Tudo começa a piorar muito rápido. Você achou que tava dando certo? Achou errado, otário. Porque já em 2003, pensa, toda essa reviravolta dele melhorar acontece em 2002, um ano depois, eles dispensam o Gale das Forças Armadas. Não tem a alegação do porquê ele foi dispensado, mas assim, a gente não sabe o que rolou, apenas que foi alguma coisa do foro íntimo dele, mas o que foi essa coisa a gente não sabe. Nesse mesmo ano, em 2003, o Pantera acabou devido a uma briga entre os irmãos Abbott e o Phil Anselmo, que era o vocalista, certo? Exatamente, eles se odiavam, digamos, clima Tenso entre os brothers. E era realmente isso, porque, para vocês terem uma ideia, acho que poucos meses antes de acontecer a tragédia que aconteceu, que a gente vai falar, o Phil Anselmo falou que o Dimebag Darrell devia apanhar, devia tomar uma surra, que ele não tava nem aí, sabe? É baixaria, gente, com um racha na banda. Deu pra ver essa divisão entre os irmãos e acho que o vocalista e o outro membro lá, que não... É que isso sempre acontece nas bandas, né, gente? Eu quase não conheço nenhuma banda que não se separou em algum momento, né? Mas é só bater as dívidas na bunda que eles voltam, né? Mas é verdade! O pessoal fala que isso não vai acontecer com o Oasis, que o Oasis nunca vai voltar porque os irmãos lá brigou. Só as dívidas bater na bunda que volta. Mesma coisa o Guns N' Roses. Falava a mesma coisa, que o Slash e o Axl nunca mais iam se dar na vida. Ó, semana que vem eu tô lá no show vendo os dois. Então, assim, aqui vai acontecer uma tragédia, mas eu tenho certeza que se não tivesse acontecido tragédia e tal, já teria voltado, mas é verdade, é uma coisa que eu percebo muito. Eu não sei, é que nesse caso todo mundo fala que o ódio era meio extremo, mas... Não, é muito extremo, né? Eu tô zoando. Não, tô falando que, tipo, querendo ou não, isso também é meio comum no universo das bandas, essas brigas muito feias, muito pesadas de traição. É relativamente normal, mas no caso deles realmente foi muito pesado. Bom, mas voltando pro Nathan, o que acontece? Um amigo de escola dele na época, com o qual ele teve uma banda, chamado David Johnson, relatou um caso que o Nathan chegou com uma letra e logo sacou que era uma música do Pantera. Então, assim... fãzinho, né? Ele achou estranho, e isso já começam os red flags, né? Ele achou estranho, ele fala, cara, essa música é do Pantera. E ele falou, não, essa música é minha, que o Pantera roubou a minha letra, roubou a minha música. Então, e tem também uma história sobre isso. Diz que ele tinha roubado a identidade dele, só que não é aquela identidade, o papel físico, é a identidade pessoa humana, sabe? Ou o que quer que seja, né? Porque, sei lá. Então, assim, gente, a situação foi piorando cada vez mais. Porque existem vários relatos de várias pessoas que falam que viam ele falando sozinho e que o melhor amigo dele era um cachorro imaginário. Esses relatos bizarros foram afirmados pelos integrantes dessa banda do amigo dele. Então, assim, eram pessoas próximas.
qual que é o problema, né? Já tá tudo problemático, né? Mas o que piora? Por mais que ele tivesse esse comportamento, o Nathan tinha apenas crimes leves que ele havia cometido até esse momento, como, por exemplo, dormir em praça pública, invasão de propriedade privada, dirigir com a licença vencida, andar de skate em Walmart. Gente, eu nem sabia que isso era crime, já fiz isso uma vez pra testar o skate. Mas, enfim, umas coisas assim, soft, assim, nada demais. Porém, o auge vai acontecer no dia 5 de abril de 2004. O que vai acontecer? A banda, como a gente disse antes, eles estavam numa turnê de divulgação. A banda Damage Plan, que era a banda dos irmãos Abbott, banda na qual o Jim Darrell tocava como guitarrista. O Nathan simplesmente invadiu o palco que a banda estava se apresentando em Cincinnati. Ele invade o palco, ele chega a ser contido pelos seguranças, porém ele estava desarmado. Só que o que acontece depois? Não foi muito fácil conter o cara. Pelo jeito o cara, deu um espetáculo, ele conseguiu quebrar instrumento de iluminação. Eles chegaram a ter até um prejuízo de $2.000, mas eles removeram o cara à força, o segurança, chegou mais segurança, removeu o cara à força, e a banda meio que achou aquilo tudo muito normal, é só um fã emocionado, sabe? Rola muito isso no meio, não levaram isso pra polícia, sabe? Tomaram só o prejuízo mesmo, né? Que foi um prejuízo mais ou menos aí de uns $2.000 de equipamento que foi quebrado. Depois desse... $2.000, desculpa, que aqui no roteiro tava reais, mas foram dólares, né, gente? Então agravou a situação. Se fosse reais, pensei, nem é tanto. Aí falou que é dólar, já me deixou nervosa. Depois do incidente, a mãe do Nathan confirmou que o filho dele, na verdade, tinha sido dispensado do exército porque ele foi diagnosticado com esquizofrenia. E na época desse primeiro ocorrido, ele não estava tomando seus remédios. Porém, como eu disse, o incidente não foi nesse dia, no dia 5 de abril de 2004. Vai ser no dia 8 de dezembro de 2004, onde começa o show do Damage Plan, gente, tô com dificuldade de falar o nome dessa banda, que aconteceu em Alrosa Villa, em Ohio. Como que tava rolando esse show? Não era um show muito grande, né? Não, pelo que eu vi, essa Alrosa Villa aí não era uma casa de shows muito grande. Ele tinha, acho que, capacidade para 600 pessoas, mas no dia meio que só liberaram 250 ingressos. Então, foi um show menorzinho. E o Nathan Gale ficou ali na frente esperando o Damage Plan começar a tocar. E aí ele ficou ali, os seguranças ficaram vendo aquele comportamento estranho, e meio que um segurança depois vai falar que o Nathan chegou pra ele e falou: eu não quero ver essas bandas locais de merda tocarem. E aí eles meio que notam que ele tava sem ingresso, então eles trataram de pedir delicadamente que ele fosse embora, que ele se retirasse dali. E ele saiu. Pelo que dá a entender, ele sai do local e os seguranças ficam tranquilos. Mas aí o que acontece um pouco depois, Marisa? Bom, por volta das 10h15 da noite, ele volta de lá e escala um portão de mais ou menos 1,80 m de altura. Ele entra por uma entrada lateral e nisso, durante a execução da primeira música da banda, que chamava Breathing New Life, o Nathan Gale invadiu o palco com uma arma Beretta, que tinha mais ou menos uma capacidade ali para dar alguns tiros, e ele deu 4 tiros no guitarrista, no Jim Darrell. Um na bochecha, um na mão, um na orelha e um na nuca. O que acontece? Vocês acham que acabou? Você acha que foi isso? Esse era o objetivo dele? Matar o Jim Darrell e ir embora? Não, porque qual que foi a reação das pessoas? Primeiramente, já adianto que não acabou por aí, mas qual que foi a reação que rolou? As pessoas começaram a levantar as mãos e ficar felizes, exaltar. Até os seguranças, eles acharam que aquilo tudo não passava de uma encenação. Os fãs estavam vibrando com aquilo tudo. Ninguém mexeu um músculo contra o cara nesse primeiro momento, porque eles achavam que era uma encenação. E muito se tem sobre
ser a primeira música. Uma vez eu vi que era a primeira música, outra eu vi que eles já estavam tocando há 30 minutos, mas meio que já estava rolando a música e o Nathan Gale ele invade e dá esses tiros no Dean Ben Darrell, e aí a galera não faz nada num primeiro momento. Só depois de muito tempo que o pessoal começa a perceber que aquilo era real, só que nisso ele já tinha atirado em outras pessoas, dentre elas o tour manager da banda, que era o Chris Paluska. Tomou um tiro no peito, mas ele sobreviveu, e outras pessoas também sofreram tiros. O chefe de segurança, nesse momento, ele derruba o Nathan e leva 3 tiros no peito, nas costas, e morre no local. Então, mais uma pessoa morreu, gente. Então, já morreu o guitarrista, morreu agora o segurança. Depois disso, um fã sobe em cima do palco pra tentar socorrer o Jim Ben Darrell e acaba levando um outro tiro no peito. Aí você já deve estar imaginando que essa porcaria de munição era infinita. Essa desgraça já tinha dado um monte de tiro. Aí finalmente acabou a munição. E ele começa a tentar carregar novamente a arma. Enquanto isso, um funcionário da casa de show tenta desarmar o atirador, mas a arma recarrega e ele dispara mais 6 tiros nesse funcionário. Então sim, gente, ele teve tempo de matar o Jim Ben Darrell, matar um fã, matar um chefe de segurança, e além disso ele teve tempo de recarregar a arma e efetuar 6 disparos nesse funcionário, sendo que 4 deles foram no peito. E depois disso, o que acontece? Depois disso, o técnico de bateria, John Brooks, tenta desarmar de novo o Nathan, mas acaba levando um tiro na perna. Só que nisso, ele acaba virando refém, porque daí ele, como ele fica com a perna lesionada, o Nathan Gale consegue pegar ele e fazer ele de refém. E aí ele acaba virando refém. Só que o que você pensa? Já tá há algum tempo essa coisa rolando e a polícia foi acionada. Diz que a polícia foi muito rápida nessa situação, porque o que acontece? Depois de eles serem notificados, 3 minutos depois, o policial James Nigmeyer entra pela porta dos fundos e com um tiro único de escopeta mata o atirador. Olha a mira. Sim, e diz que foi tipo assim, ele deu o tiro e foi na hora, assim, foi um negócio... Rápido. Foi muito rápido. Ele entrou pela porta dos fundos da casa, ele tava com escopeta, deu o tiro, acho que o Nathan nem... Pelo que aparece nas imagens, né? Porque acho que as imagens vão sair muito tempo depois, acho que as imagens são, sei lá, de 2016, uma coisa assim, e dá pra ver que ele entra por trás e o Nathan é pegado por trás, então acho que ele nem chega a ver. O policial acaba salvando todo mundo, porque Sim. O atirador, o Nathan, ele consegue fazer 4 vítimas fatais, consegue também fazer 15 vítimas que levaram tiro, ou levaram tiro de raspão, ou levou tiro na perna, ou levou tiro no peito, mas conseguiu sobreviver, sabe? Então, com isso, foram 4 vítimas fatais para quem se perdeu no meio do processo. O Warwick Walk, o Nathan Barry, que era o fã que foi socorrer o Jim Ben Darrell, o Jeffrey Thompson e o Jim Ben Darrell. O único que conseguiu ir para o hospital foi o Nathan Barry, porém ele acabou morrendo, né? Estima-se que pelo menos 30 tiros foram disparados, fazendo 19 vítimas no total, né? 4 sendo fatais e 15 pessoas que levaram tiros, porém sobreviveram. Curiosidade é que esse caso aconteceu exatamente 24 anos depois da morte do John Lennon, foi no mesmo dia, 8 de dezembro. Outra coisa também, né, que isso na verdade não tá oficialmente na investigação, isso é mais um boato, é mais das várias pessoas que presenciaram toda essa situação, é que o Nathan, enquanto ele disparava, enquanto ele tava fazendo tudo isso, ele gritava. Isso é por você ter separado o Pantera. Mas se isso realmente aconteceu, a gente não sabe, mas que várias pessoas diferentes falaram que isso aconteceu, isso aconteceu. Isso tudo marcou muito a cena do metal, ficou muito famoso, tanto que se você vê esse estereótipo de morte de metaleiro no palco, porque, gente, você tem que pensar que 3 pessoas morreram no palco, elas não tiveram nem chance de ir para o hospital para tentarem salvar, não, eles morreram no palco, eles não tiveram nem chance de ter os socorros para tentar salvar essa pessoa. Então ficou uma coisa bem forte na cena. E todo vídeo que eu via falava que isso foi meio que um negócio que marcou profundamente o heavy metal, sabe?
e que rolou inúmeros tributos pro Jim Bang. Darryl, foi feito várias músicas, que a galera gostava muito dele, que os irmãos Abbott, eles eram muito queridos nessa cena. Então, acabou que foi uma tragédia. Era uma banda muito nova, o Damage Plan, sabe? Tipo, eles gravaram o primeiro áudio, eles estavam fazendo um turnê de divulgação e tudo isso aconteceu, sabe? Então, Sim. foi uma coisa bem marcante e eu acho que agora a gente pode entrar no Momento 5 Centavos. Momento 5 Centavos! 5 centavos! Podemos. E uma coisa assim, né, que eu achei interessante pra gente abrir o nosso momento 5 centavos, que foi o que eu falei, né? É só as dívidas baterem na bunda que as bandas voltam. É que eu fui pesquisar sobre o vocalista da banda, que era o vocalista, né? Que era o Phil Alcemon. Nazista! Nazista pra caralho, só pra deixar claro. Mas eu achei engraçado que eu fui pesquisar agora e no dia 9 agora de setembro de 2022 ele fez uma homenagem pro Jim Bang Darrell, olha só, e pro Vinnie Paul durante o show da banda Down. Basicamente ele dedicou uma música da banda chamada Lifer pro Jim Bang Darrell. Então olha só, fazem as merdas e depois fica de beijo, né? Minha avó fala isso. O que você acha? Pode falar. Então, eu só queria falar um pouco sobre o Phil Anselmo, que ele teve uma grande polêmica, porque o que aconteceu? Há muito tempo depois, o Phil Anselmo ele vai se meter numa enrascada que ele literalmente faz o Heil Hitler, basicamente, com a mão, sabe? E também fala White Power, tipo, viva aos supremacistas brancos, alguma coisa assim. E aí ele meio que se queimou. Então, meio que até hoje ele tenta reconquistar alguma imagem. Tanto que eles quiseram fazer tipo um revival do Pantera, só que o Abbott, irmão, nunca quis. E aí ele faleceu acho que em 2016, 2018. Então nunca vai ter um revival da banda. Até tentaram ter. Teve músico que ficou tão puto com essa polêmica que falou que nunca mais ia tocar o Pantera nos shows. Sim, eu já ouvi falar, já vi outras pessoas contarem essa história do White Power, dele ter feito o Heil Hitler, né, aquele gesto. Falarem que, na verdade, foi tudo uma brincadeira da cabeça dele, que ele tava querendo dizer outra coisa. Mas, né, gente, se foi ou não uma brincadeira, a gente tem que lembrar daquela frase, é de bom tom? Não. Não é. Exatamente. Então, exatamente, é isso que eu resumo, né? É porque eu já vi vários vídeos das pessoas tentando explicar por que isso aconteceu e blá blá blá, mas eu só vou deixar essa frase. É de bom tom? Não é de bom tom. Então, fechou assim. Claro que não é só ele, na verdade, assim. Na verdade, eu acho que todos os músicos, tá, gente? Não é só do rock e do metal, não. Todos eles fizeram alguma merda muito gigantesca. Acontece, nós mesmos, cidadãos comuns, né? Quem nunca fez uma merda? Falou um negócio assim que você lembra os tweets antigos, né? Sabe aquele tweet antigo que é o cancelamento? Quem nunca fez? Porém, como eu disse, não foi de bom tom, foi uma coisa que ficou muito marcada. E assim, o que eu acho desse caso? Eu acho muito bizarro, assim, porque é um dos poucos casos, assim, que eu lembro, assim, de uma figura famosa que morreu no palco, literalmente. Claro que a gente tem, por exemplo, John Lennon, a Selena Quintanilha, vários outros cantores e músicos famosos e atores também que foram assassinados por fãs, de certa forma. Porém, no palco, eu acho que é uma coisa muito marcante, né? E isso é uma coisa muito preocupante, né? Porque desde aquela época até hoje, assim, a gente vê vários vídeos de fãs invadindo o palco e tal. E muita gente acha ruim quando o artista trata mal o fã que subiu em cima do palco. Mas eu quero que vocês peguem esse caso e pensem, assim, né? Que, tipo, na real, é muito perigoso. Porque eu, assim, eu sou uma pessoa que vai bastante em shows grandes, assim. E eu vou te falar, a revista que eles fazem você não é muito boa. Eu sempre penso, cara, é muito fácil esconder algumas coisas, assim. Então, tipo assim, é perigoso, sim, e não deve ser naturalizado, na minha opinião, isso de fãs subirem em cima do palco. E eu também acredito que a revista, né, revistar a pessoa pra entrar no show, tem que ser mais bem feita. Vai demorar mais? Vai demorar mais. Ah, mas é muita pessoa, não sei o que, mas tem que ser feita, gente. É muito perigoso. Vários aspectos, tá, gente? Não só nisso, assim, de pensar numa tragédia tão grande, assim. Mas é muito perigoso. Já vi caso de cara que levou faca, assim, pra cortar a saia das meninas, sabe? Várias coisas.
até muito perigoso, e a revista, assim, geralmente ela não é bem feita, então fica aí a minha reflexão, o meu alerta em relação a isso, né? Mas vão em show mesmo assim, se é de uma banda que vocês gostem, não fica com medo, não. Bom, o que eu tenho pra falar disso é que eu fiquei imerso por um tempo, eu vi vários vídeos no YouTube, porque eu vou chegar pra vocês e dizer que eu ouvi dessa história sobre pessoas, sobre, tipo, gringos, canais brasileiros que falaram sobre isso. O podcast vai ser um pouco diferente, mas eu achei muito legal. Agora eu vou falar, a gente já falou da polêmica do vocalista do Pantera, agora eu tenho que falar da polêmica do Dimebag Darrell fazer seu show muitas vezes com uma guitarra que tinha a bandeira dos Confederados Americanos. E aí eu fiquei nessa polêmica, tipo, putz, eu chegava para meus amigos e falava, cara, mas e aí? Ele tem alguma coisa a ver com essa galera de supremacista? Porque, tipo, já tinha rolado muitos anos depois esse negócio com o vocalista, eu acho que vai rolar em 2016, uma coisa assim, tipo, muitos anos depois, sabe? Tipo, 12 anos depois de que ele foi morto. Só que ele tocava, tipo, tem fotos dele, se você olhar, tem fotos, tipo, icônica dele tocando com uma bandeira, e, tipo, a guitarra dele é mais estranha, mas é a bandeira dos Confederados, você vê isso, e você vê isso em várias bandas, tipo, Lynyrd Skynyrd e etc. E aí, vários amigos meus falaram, cara, tipo, na dúvida, rock, coisas sulistas, você não dá pra dizer que mas não é de bom tom. Pelo que eu vi, várias pessoas defendendo o Dimebag Darrell e a galera que usa essa bandeira dos Confederados é que aparentemente o norte-americano, essa bandeira tem como símbolo de resistência e liberdade. Só que, gente, deixa eu só lembrar um pouquinho que esses caras queriam a galera... eram a favor de escravidão. Então, tipo, essa coisa de ser a favor da liberdade não cola pra mim. Foi mal, mas eu não consigo chegar e falar, putz, os caras são a favor da liberdade. Não cola pra mim, né? É de bom tom? Não é de bom tom, né? Não é legal, né, gente? Pode ser que você discorde da gente, acha que a gente tá exagerando, mas beleza, aí é sua opinião, mas eu continuo achando que não é muito de bom tom. Porém, contudo, entretanto, a gente sabe que é comum no meio, no rock do metal, né? Até porque, às vezes, eles gostam dessa polêmica, porque é uma coisa que faz com que as pessoas falem da banda. Em certos casos que o pessoal já deve estar sabendo qualquer, sem eu falar, já sabem que justamente eles queriam uma polêmica pra que a banda ficasse conhecida. Então, assim, não é incomum, mas também não é de bom tom. Eu acho que é assim que a gente pode encerrar o podcast de hoje. Eu acho que por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse podcast diferente. E também dizer pra vocês, torçam pra esse podcast não cair, porque eu vou colocar músicas e pode ser que o podcast caia e eu reupo ele. Vamos lá. Bora lá, gente. Muito obrigada por quem ficou aqui até o final. Até semana que vem, até o próximo episódio. Tchau, galera. This is a song of unity. This is one called Primal Concrete Slave. This is the sound of the wicked,
Mas a gente tem que falar também Deixa do eu falar outro. uma coisa aqui que eu vi no roteiro. Eu tenho quase certeza absoluta que o Pantera não é glam metal. Os três primeiros álbuns ele é glam metal. Ah, tá, que susto, Porque porque... ninguém sabe disso, porque é, tipo, totalmente esquecível. Entendi, aí depois eles mudam pro heavy metal, é isso? Exatamente. Ah, tá, que susto. Achei que, sei lá, você não tinha colocado isso depois. Beleza, então.